Boa tarde, né? Para quem chegou depois aí, Maria. Deixa eu compartilhar aqui. Eu estava falando para a Lara e a lista, né? Eu vou tentar resolver ela com vocês até o dia 7. Tá? Essa lista aqui. São apenas 10 questões, né? 10 questões. Essas 3 últimas são sobre o assunto que a gente vai ver hoje. Finalizando esse assunto hoje, né? Da série de Taylor, binomial e McLaurin, certo? A gente vai resolver exercício na próxima aula e dia 7. Se eu não terminar hoje esse assunto, que eu acho que dá tempo, se não terminar, a gente vê um pouco na próxima aula e já começa os exercícios. Aí no dia 7 também exercício. Eu vou até alterar aqui depois a data, né? No caso aqui eu tinha marcado para o dia 7, né? Então vai ficar lá para o dia 9. Aí essa lista aqui, para quem quiser entregar ela, pode entregar até o dia 11. Eu coloquei até o dia 11, tá? Para vocês entregarem, caso precisem de alguns décimos de nota, algum ponto ali para passar, tá? Então, só se caso precise, não é obrigado, se caso vocês quiserem entregar, tá? E, claro, vou ajudar bastante, né? Porque eu vou fazer bastante questão aqui dessa lista para vocês, tá? Então, não são questões difíceis, são questões, se você utilizar as questões resolvidas, os exemplos resolvidos do livro, você consegue resolver essas questões aqui. Só com exercícios resolvidos do livro, tá? Então, aqui, o nosso assunto da prova vai ser só esse tópico das séries de potência, tá? Somente isso. Aí, a nossa terceira prova vai pegar esses dois aqui, tá? Que é a série de Fourier e equações diferenciais ordinárias, tá? EDO de primeira ordem apenas. Beleza? Então, essa daqui vai ser nossa terceira prova, esses dois assuntos. Essa série de Fourier é bem rápida, tá? Então, por isso que vai cair para a terceira prova. Deixa eu fechar aqui. A lista, como eu falei, próxima aula a gente inicia. Vamos finalizar aqui nosso assunto, né? E é bem rápido, tá? Hoje é bem rápido, para não ficar muito cansativo. Vamos lá para série de Taylor. Então, a série de Taylor, a gente costuma... É um meio, né, da gente resolver alguns tipos de questões, tá? Mas, como vocês viram aqui durante nossas aulas, dá para resolver bastante questão do ensino fundamental e médio ali, né, que a gente vê algumas coisinhas, utilizando séries, né? Como transformar dízima periódica, né, 0,333, com séries, né, utilizando séries. E basicamente, né, se você fazer ali uma ligação, né, eu já até falei disso, ligação com PA e PG, né, progressão aritmética e progressão geométrica. Nesse caso aqui, como a gente está falando de séries de potência, né, ela trata um pouco mais de progressão geométrica do que a aritmética. E nesse caso aqui, como a gente tem somatórias, né, ou seja, é a soma dos termos de uma PA, né, ou no caso de uma PG nesse caso, né? Então, bem simples de verificar isso, né? Já que aqui tem uma potência, né? E na potência, para a gente encontrar a razão, a gente basta dividir, né? Fazer uma divisão ali. Então, essa série aqui, né? Essa função definida por essa série vai ser justamente esses elementos aqui da soma, né? Onde a gente tem essa série de potência. Beleza. Mas o que tem a ver a série de Taylor aqui nesse caso, né? Basicamente, a gente vai ter algumas aplicações, né, para resolver alguns casos numéricos, né? Algumas tipo derivada, né? Ou até mesmo a soma ou convergência, né? De algumas séries, alguns valores. Ou, nesse caso, como está falando aqui, função, tá? Beleza? Então, vamos lá para
Aqui é mais aquela definição, né, que a gente já viu, né? No caso da derivada, né? Se a gente derivada primeira, se a gente tiver a derivada primeira, a derivada linha, né? A gente tem aqui que apenas aplicar onde tem x. Então, a série da potência, né, ou a função potência, né, se a gente for derivar dx elevado a n com relação a x, esse n, como é potência, cai para frente multiplicando com x e subtrai 1 no expoente. Né? Isso aqui que a gente aprende na derivada da potência. Aqui é a mesma coisa, tá? Não vai mudar. Só que aqui, como a gente está derivando cada um desses elementos aqui da nossa série, a gente tem que aplicar em todos, né? Essa derivada, certo? Então, derivada primeira, né? Calculamos. Esse C0 aqui, como é constante, vai embora, né? Derivada de x só fica a constante, C1. Derivada de x ao quadrado, cai o 2 para frente, multiplica com C2, fica 2C2x. E assim por diante, certo? Derivada segunda, né? Derivando C1 é zero. Então vai ficar só o C2 aqui, ó, 2C2 e assim por diante. Então a gente vai obtendo aqui novas séries, né? Novos formatos aqui de séries. Beleza? Então esses formatos aqui são as nossas derivadas, né? Derivada primeira, segunda, terceira e quarta. Beleza? E assim por diante, né? A gente tem derivadas sucessivas, né? Que a gente pode fazer dada uma função, tá? Então, nesse caso aqui, né? O nosso raio de convergência é positivo, certo? Então, a gente pode ter sucessivas aplicações do teorema que a gente viu lá atrás, né? Que é o teorema da derivada de função dada a série, né? Então, essa função tem derivadas e todas as ordens no intervalo do raio, né? Menos o raio e o raio, certo? Nosso raio de convergência, dentro desse intervalo aberto. Então, a gente diz que essa função é infinitamente derivável, né? Dentro desse intervalo. Então, ela pode ser ter derivadas sucessivas, né? Que a gente fala. E são justamente essas, né? Derivada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante, certo? Então, aqui nesse caso, né? Como a gente, se a gente tem, se x é igual a zero, né? Nessa primeira situação aqui, certo? Se o x for zero, isso aqui é zero, 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 zero. Só sobra quem para a gente? A constante. Constante C0, certo? Que não tem nenhum x multiplicando com ele. Então, se a gente tiver f de zero, né? Ou seja, a imagem da função quando x é igual a zero, é a constante C1, certo? Nessa segunda derivada, se a gente derivar, ou se a gente substituir todos os x por zero, né? Ou seja, a derivada primeira no ponto zero, vai ser quem? Isso aqui vai ser zero, 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 sobra quem para a gente? C1. Desculpa, então vai ser só a constante C1, beleza? E assim por diante, né? Ou seja, para a gente encontrar a imagem em x0, x igual a zero, né? A gente vai encontrar sempre constantes. Então, para a derivada segunda, também constante. Aí a gente pode fazer essa relação, né? Já que a função primeira é C0, no ponto zero, né? X igual a zero, a derivada primeira no ponto zero é C1, derivada segunda no ponto zero é 2C2. Derivada terceira no ponto zero é 2 vezes 3C3. Então, 2 vezes 3
eu posso dizer que é 3 fatorial. Por quê? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6, certo? Ou seja, justamente o que aparece aqui para a gente, né? Justamente o que aparece, essa multiplicação, certo? Do fatorial, dos fatores, né, da fatorial. Então, professor, mas não aparece o 1. Por quê? 1 é elemento neutro. Então, qualquer número que eu multiplique por 1 é ele mesmo, né? Então, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 1, certo? Então, por isso aqui, que esse 2 vezes 3, ele escreve em forma de fatorial e fica 3 fatorial. Esse 2 aqui também é 2 fatorial, por quê? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, certo? Então, esse 1 como elemento neutro, eu não preciso colocar. Fica apenas o 2 aqui para a gente. Então, 2 fatorial. Então, essa constante C2 é a derivada segunda no ponto zero, dividido por 2 fatorial. A constante C3 vai ser derivada terceira no ponto zero, dividido por 3 fatorial, e assim por diante, né? Se a gente for continuar, né? Derivar a quarta constante, né? Vai ser derivada quarta no ponto zero, dividido por 4 fatorial e assim por diante. Então, generalizando, né? O que a gente vai encontrar? Sempre a gente vai encontrar que a constante Cn vai ser a derivada desse derivada naquele elemento, né? No caso aqui, se for o C1, vai ser derivada primeira no ponto zero dividido por 1 fatorial, certo? E assim por diante. Então, para todo n inteiro positivo, tá? Então, isso aqui vai valer. Então, vendo isso, né, o que o Taylor fez, né? Ele fez aqui a sua formulazinha, né? Que é válida também, nesse caso, para n igual a zero, tá? Então, essa série aqui, vocês estão vendo, essa série que vai de n igual a zero até infinito, né? Desse formato aqui da nossa Cn, né? Lembrando que Cn é a constante, né? Voltando para cá, é essa constante aqui, tá? Cn. Então, a gente encontrou quem é Cn. Cn é derivada nésima no ponto zero dividido por n fatorial. Então, substituindo aqui no lugar desse Cn aqui inicial, que a série vai, qual vai ser a cara nova, né? A nova cara dessa série? Vai ser justamente isso aqui, né? Isso aqui vai ser a nova cara da nossa série. Derivada nésima no ponto zero, dividido por n fatorial, vezes n. Vezes x elevado a n. Tá? Então, essa daqui é a nova cara da nossa série. Já que a gente substituiu aquela constante lá, sabendo que f é uma função, né? A gente fez ela como sendo uma função, certo? Então, tratando ela como uma função, a gente tem essa série aqui, que vai gerar essa somatória, né? F de 0, F' de 0, x, F duas linhas de 0 dividido por 2 fatorial x ao quadrado, e assim por diante até Fn de 0 dividido por n fatorial vezes x elevado a n, certo? Então, essa daqui é nosso formato da nossa série de Taylor, beleza? Então, nesse sentido aqui, né, se a gente pode generalizar, né, para outros casos, ou seja, se a gente tiver aqui uma série de potência dado x menos a, né? Então, no lugar de x, eu tenho aqui essa diferença x menos a. Então, substituindo aqui, a gente pode também utilizar o mesmo conceito, né, que a gente viu agora há pouco, a mesma definição para gerar também uma série dado um ponto, né?
Lembrando que lá em limites, né, a gente tinha o módulo de x menos a, né, menor que delta, maior que zero, né, sempre que o módulo de f de x menos o seu limite seja menor que epsilon, né? A gente aprende essa definição lá de limites. Então, se você observar, isso aqui também é encontrado aqui nessa parte, né? Ou seja, a gente utiliza ali um ponto dentro desse raio do intervalo ali de convergência, né? Então, tomando esse ponto como se fosse esse A, né? Esse Azinho aqui, a gente tem essa nova série aqui. Só que essa série também, se vocês observarem, vai trazer as mesmas notações anteriores, né? Aqui não foi dado o ponto, certo? A gente chegou a esse dado. Mas aqui, dado o ponto, a gente vai chegar a basicamente a mesma lei geral aqui, né, da constante. Só que agora não sendo em x igual a zero, e sim dado um ponto aqui, né, x menos a. Ou seja, a gente tem ali uma distância ali dentro desse intervalo, né, x menos a. Ou seja, ele deu x igual a nesse caso, né? Na anterior, deu x igual a zero. Então, a gente pode aplicar em qualquer ponto nesse caso, né? Então, dado um ponto aqui, x igual a a gente também chega à mesma formulazinha. Só que agora, a gente tem que colocar aqui x menos a. E aqui no lugar de zero, né? Vai ser o azinho. Beleza? É um ponto aí dado. Beleza? Então, a gente vai ver uma aplicação disso aqui, tá? Daqui a pouco. Mas é bem parecida, né? As duas provas. E essa série aqui, né? Essa série 9, tá? Ela é mais completa, né? Digamos assim, já que ela pega qualquer ponto A, né? Dado um ponto A. Então, essa série é chamada de série de Taylor de F em A, tá? Série de Taylor de F em A. Tá? Aí, aquele caso lá em que A é zero, né? A gente volta para aquela primeira série, né? Certo? Já que A é zero, a gente volta para cá. Para esse primeiro caso que a gente viu, que é a fórmula 6 aqui. Certo? Então, nesse caso aqui, ela vai ser chamada de série de Maclaurin, ou Maclaurin, né? Tanto faz. Então, nesse caso em que A é igual a zero, né? Esse Azinho é igual a zero, a gente tem que é a série de Maclaurin. Se esse A é um outro número diferente de zero, a gente tem uma série de Taylor, né, de F em A. Beleza? Então, vamos ver aqui para que serve isso, né? Serve para escrever alguns tipos de função utilizando a Maclaurin, né, para dar uma aproximação, tá? Uma aproximação daquela função, né, em formas de série. Então aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Essa questão aqui diz o seguinte: ache a série de Maclaurin para a função exponencial de base e, certo? Então a gente tem a nossa função exponencial de base e, certo? Então, a gente pode, né, encontrar as n derivadas dessa função. Só que a gente sabe que a derivada, vou usar outra notação, né? A gente sabe que a derivada da exponencial de x, né, com relação a x, é sempre ela mesma, certo? A derivada dela é sempre ela mesma. Então, qualquer derivada que a gente pegue vai ser sempre ela, né? A nossa exponencial de x, tá? Para todo x. Então, se a gente aplicar a derivada no ponto x igual a zero, né? No caso aqui, o a é igual a zero, né? Certo? Mas aqui, quando eu falar x igual a zero, vocês entendam que é f de x, tá? Então, esse xzinho aqui da função é que é igual a zero, tá?
Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, a derivada n-ésima no ponto zero vai ser sempre igual a 1. Sempre, né? Por quê? A derivada n-ésima, qualquer derivada que eu pegar no ponto zero, vai ser e elevado a zero. E qualquer número, lembrando que esse e aqui é 2,72, né? Aproximadamente. Então, ela é uma constante. Qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1. Beleza? Então, para todo n. Então, utilizando a série de Maclaurin, qual é a série de Maclaurin? É aquela número 6. Aí vamos lá para 6. É essa daqui. Então, essa daqui é a nossa série de Maclaurin. Então, utilizando essa série aqui, qual vai ser o formato em série, né, dessa função exponencial? Basta a gente substituir, certo? Basta a gente substituir. Então, deixa eu voltar para cá. Se a série de Maclaurin é essa daqui, né? Então, a gente só basta substituir aqui a nossa função. Lembrando, deixa eu voltar aqui. Lembrando que essa série aqui, ó, inicial, é f de x, né? Então, f de x é essa série. Então, a nossa f de x lá vai ser o quê? A série de Maclaurin, que é dada por fn, né? De 0, dividido por n fatorial, vezes x elevado a n. Certo? Com n iniciando de 0 até mais infinito, né? Beleza? Então, a nossa exponencial a gente vai colocar no lugar desse f de x, já que é a nossa função. E vai só substituindo os valores aqui dentro. Alguma pergunta aqui que acabou iluminando aqui para mim? Deixa eu só ajeitar aqui o celular para ver se vocês estão realmente acompanhando o mesmo que eu. Deixa eu ver aqui, né? Que eu não vi se alguém escreveu alguma coisa. Meu celular tá, meu celular não, meu computador tá muito lento, tá? Por isso que tá demorando um pouquinho para aparecer para vocês. Eu vou tentar ajeitar esse mês que vem agora. Que realmente está prejudicando, né? Essa lentidão aqui. Então, deixa eu ver aqui. Ixi, tá até sem resposta. Chegou mais gente, né? Olha só. Ixi, tá dando um erro aqui. Beleza. Ok, não é pergunta não, né? Mas, olha só, quando vocês... Deixa eu tentar abrir aqui para mim. Fechou no computador aqui para mim, pessoal. Deixa eu só abrir de novo aqui. E deu erro aqui. Quando vocês entrarem, eu já falei, não abram uma sala. Entrem na sala que já está aberta com o nome da aula. Tá? Que eu sempre coloco lá o nome da aula. Nesse caso aqui, o nome da aula é Séries de Taylor, Maclaurin e Binomial. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no computador, que está travando aqui, pessoal. O computador está ficando doido, porque todo início de ano, né? A Microsoft começa essas atualizações deles, aí, se não migrar logo, né, a gente acaba ficando com o computador ruim. Vai ficar lento. Deixa eu ver aqui se vai abrir aqui para mim. Está bem lento aqui para abrir. Rapidinho, pessoal. Enquanto isso, eu vou aproveitar e beber um gole d'água aqui. A garganta se acaba. Está demorando um pouquinho aqui, mas já vai abrir. Pronto. Vou ingressar aqui novamente aqui no computador. O computador está ligado desde manhã, né? Ficou fazendo algumas tarefas.
E à tarde eu tenho uma aula antes da de vocês, né? Que é estatística. E a de vocês agora. E mais tarde eu tenho cálculo 2, só que cálculo 2 eu estou só mandando as gravações, né? Eu não estou fazendo aulas remotas ao vivo, né, com eles. E essa disciplina de cálculo 2 eu ministrei 2 aulas, né, ano passado. E eu já aproveitei as gravações. Então, 2 turmas de cálculo 2 já é o suficiente aí, gravações para a gente. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu acho que dá para ingressar agora. Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Às vezes esse travamento aqui é a atualização deles, né? Felizmente eles ficam, eles fazem atualizações e se estiver utilizando a plataforma, ela acaba travando para a gente, né? E reinicia. Então vamos lá. Voltando aqui, né? A gente chegou a essa fórmula que é a fórmula de Maclaurin, né? Falei para vocês, essa daqui é a fórmula de Maclaurin. Beleza? Então aqui, se essa daqui é o formato da nossa função, então a gente vai ter o quê? Apenas que substituir esses valores aqui. Então quem vai ser f de 0 da nossa função f de x, nossa função exponencial? O f de 0, a gente já sabe que é 1. Ou aqui é 0, né? É igual a 1. O f' de 0 também vai ser o quê? 1. E assim por diante, ou seja, todos os nossos f's de 0, f' de 0, f2' de 0, fn de 0, tudo vai ser 1. Porque a derivada nésima dessa exponencial é sempre ela mesma. E elevado a 1, elevado a 0 é sempre igual a 1. Então, para todo n, né? Então, a gente vai ter aqui 1 mais 1 vezes x mais 1 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado mais, e assim por diante, mais até 1 sobre n fatorial, né, vezes x elevado a n, e assim por diante, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode até excluir essa outra parte aqui e deixar só aqui, né? A somatória aqui. Então, é justamente o que aparece aqui para a gente, né? X elevado a n sobre n fatorial. Posso colocar, não tem problema. Então, nossa exponencial, ela tem esse formato aqui, né? Certo? Então, escrevendo em série, a nossa exponencial de x vai ser nossa função, né? A somatória de n igual a 0 até mais infinito, da somatória de todos os x elevado a n sobre n fatorial. E a gente até viu um exercício desse aqui lá atrás, né? Isso aqui não é 100, né? Parece um 100, mas é mais infinito, tá? É isso? Não é isso que é o formato aqui, ó, da nossa série? Opa, deixa eu voltar para cá. Esse é o formato? N igual a 0 até mais infinito, certo? E o que restou aqui para a gente? Justamente o x elevado a n sobre n fatorial. Então, essa função aqui é dada por essa série, certo? Tranquilo? Então, essa série aqui, ela é obtida, né, utilizando aquela fórmula fórmula não, né? A série de Taylor, ou de Maclaurin, tá? Série de Maclaurin, beleza? Vamos ver aqui para a série de Taylor, né? Como é que eu consigo achar a série de Taylor para seno de x em A? Então, nossa função aqui, nossa função f de x é seno de x. No ponto A vai ser
f de A igual a seno de A, correto? Beleza, então ele quer a série de Taylor no ponto A. Então, para encontrar ela, a gente tem que verificar pelo menos algumas derivadas, né? A gente sabe que a derivada da função seno, né, com relação a x, derivada do seno é cosseno de x. Se a gente fizer uma segunda vez, né, ou seja, a segunda derivada vai ser a derivada do cosseno de x com relação a x. Segunda derivada. Então, vai ser menos seno de x. Derivada da terceira, né? A derivada terceira vai ser menos seno de x, a derivada do seno de x, né? Com relação a x pela terceira vez, ou seja, derivada sucessiva, né? Então, derivada do seno é cosseno, só que tem um menos aqui, então vai ser menos cosseno de x. E assim por diante, né? Ou seja, vai ficar alternando entre seno e cosseno e positivo e negativo, né? Então aqui, ó, nossa função é seno de x. Primeira derivada, cosseno. Segunda derivada, menos seno. Terceira derivada, menos cosseno. Ele fez aqui até a quarta, né? Quarta derivada, menos seno positivo, né? Ou seja, voltou ao que era inicialmente, né? E assim por diante, a gente pode continuar derivando, né? Só que não interessa a gente fazer tantas derivadas, tá? Então, até a quarta, até a terceira, a quarta já está de bom tamanho. Então, utilizando, como ele quer a série de Taylor dessa função seno no ponto A, então a gente volta aqui e a gente sabe que essa daqui é a nossa série de Taylor. É o formato da nossa série de Taylor. Então, como a gente tem lá seno, né, a nossa função é seno de x, certo? Então, no ponto A vai ser f de A, seno de A. Então, a gente vai pegar aqui esses valores, né? Depois dessa igualdade, quem é o f de A? É seno de A. Quem é o FA'? Aí a gente tem que saber qual é a primeira derivada do seno de A. Qual é a primeira derivada? Cosseno, né? Derivada do seno, cosseno. Vai ser mais cosseno de A, certo? Vezes x menos A, né? X menos A. Mais a derivada segunda. É menos, né? Opa, então aqui vai ser menos. Derivada cosseno é menos seno. Então, menos seno de A sobre 2 fatorial vezes x menos A ao quadrado. E assim sucessivamente, né? A gente pode continuar aqui. Então, se vocês observarem, é justamente o que está escrito aqui embaixo. Então, o seno de x vai ser seno de A mais cosseno de A vezes x menos A, menos seno de A. Aqui está em outro formato, mas não tem problema, tá? Posso escrever nesse formato aqui, né? Seno de A sobre 2 fatorial, ou posso escrever do jeito que está no livro, tá? Tanto faz. Vai alterar em nada. Ou posso escrever o 2 fatorial aqui embaixo, e aqui na frente o seno de A, vezes isso aqui, né? X menos A ao quadrado sobre 2 fatorial. Beleza? Então, eu posso escrever aqui da melhor forma possível. Então, aqui no livro, né, tá dessa forma, então, você que sabe, escreve assim ou não, né? E você pode também escrever tudo sobre uma mesma fração, né? Você pode escrever também, né? Aqui tudo no numerador e o 2 fatorial embaixo, tá? Aí fica ao seu critério. Mas também está correto, né? Está errado não. Então essa daqui é a nossa série de Taylor, o formato da nossa série de Taylor, para a função seno de x. Então, dependendo do nosso ponto, né, a gente vai encontrar o valor, né?
valor naquele ponto, dado esse ponto A, né? X igual a, certo? Então, um caso, né? Um caso aqui que a gente pode ver, deixa eu ver aqui, a gente pode ter um valor, né? Diferente. Vamos ver esses exemplos aqui rapidinho antes. Então, para encontrar a série de Taylor dessa função exponencial que a gente fez primeiro, né? No ponto A, basta a gente substituir, né? Onde tem x por a, né? X menos a, no caso, né? Então, a gente vai ter essa nossa sériezinha aqui, certo? Para uma série onde a gente tem logaritmo neperiano de 1 mais x, certo? Essa série aqui a gente já encontrou ela lá atrás, né? Certo? Então, para ln de x no ponto A, né? A gente pode escrever esses dois tipos aqui, né? Essas duas maneiras. Mas, né? Substituindo aqui esse x por t, né? Uma variável t, variando de -1 até 1, a gente tem esse formato aqui da nossa série de logaritmo. Tá? Então, aqui é mais só um exemplo, né, para a gente verificar que realmente pode acontecer isso. Aqui tem uma função definida por duas sentenças, né? Também dá para fazer, tá? Utilizar ali as séries. Então, a gente tem que é e elevado a -1 sobre x ao quadrado, se o x for diferente de zero, e zero, uma constante, né, se o x for igual a zero. Então, essa função aqui definida por duas sentenças, a gente pode também aplicar as séries, né, transformar em série. Então, achar essa série de Maclaurin para essa função e mostrar que ela converge para todos os valores de x, mas que ela representa f de x somente em x igual a zero. Então, representa f de x apenas em x igual a zero. Então, a gente tem que, de novo, né, aplicar as derivadas. Né? Vamos aplicando as derivadas. Então, derivada primeira no ponto zero, né? Certo? Já que a gente quer, nesse caso aqui, automaticamente o f de zero a gente já sabe, que é igual a zero, né? Já que é zero se x igual a zero, então o f de zero é igual a zero. O f' de zero, a gente tem que derivar, né? Então, aplicando a derivada aqui, aqui ele utiliza, né, se não me engano, a regra da cadeia, né? Tá? Ó, derivada da cadeia, derivada da cadeia não. A derivada utilizando L'Hopital, tá? Tá aqui, ó, regra de L'Hopital. Utilizou aqui, certo? Então, dá para utilizar também a regra de L'Hopital. Então, aqui a derivada primeira, né? Ele também utilizou a definição, né? Isso aqui é a definição, tá? Então, lembra lá que limite de x igual a zero, né? De f de x é a derivada no ponto, né? F de x menos f de zero e aqui sobre x menos zero, né? É a derivada no ponto, né? A definição de derivada no ponto. Aqui foi utilizada a definição. Não necessariamente tem que utilizar a definição, tá? Se você conseguir derivar essa função diretamente, né? Caso aqui a nossa função, a derivada de e elevado a -1 sobre x ao quadrado, em relação a x, vai ser ela mesma, né? E elevado a -1 sobre e elevado a x ao quadrado, sobre x ao quadrado, né? Vezes a derivada do argumento. Quem é o argumento da exponencial? É o expoente, né? Então, qual é a derivada? Vamos fazer assim. Derivada, utilizando a regra da cadeia, é a derivada de -1 sobre x ao quadrado dx. Então, qual é a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Aí você tem que lembrar que esse -1 sobre x ao quadrado é igual a x
menos x elevado a menos 2. X elevado ao menos 2. Aí, derivando, né? Aqui já é uma potência. Então, derivando vai ficar menos 2, caiu 2 para frente, né? E aqui x elevado a menos 2, menos 1, né? Então, aqui vai ficar 2x e aqui a menos 3, né? Beleza? Então, vai ficar, no caso aqui, é 2 elevado, sobre, né? Sobre x a menos 3. Aí você verifica aqui. Se é e elevado a menos x, ou menos 1 sobre x ao quadrado, vezes 2 sobre x elevado a menos 3. Elevado a menos 3 não, elevado a 3, né? Que eu já coloquei para baixo. Esse menos aqui some, tá? Esse menos some, já que ele inverteu, né? Então fica 2 elevado sobre x ao cubo. Aqui também é positivo. Também é positivo. Aí a gente pega lá e faz a derivada no ponto zero. Esse zero, ou vai ser x e elevado a zero, vezes 2. Ou a gente pode escrever como sendo uma só função, né? Dessa forma aqui. E elevado a menos 1 sobre x ao quadrado, vezes 2, né? Sobre x ao cubo. É uma fração. Aí aqui a gente sabe que no ponto, né, vai ser 0 sobre 0, né? 0 sobre 0, nesse caso. Aí a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Nesse caso aqui, ele só inverteu, né? E aqui utilizou de outro tipo, né? Nesse caso aqui, 1 sobre x. Aí só inverteu aqui e verificou que vai para mais infinito. Então, nesse caso aqui também, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, fica ao seu critério. Não necessariamente tem que fazer do jeito que está no livro, né? Então, nesse caso aqui, verificou, aplicou a regra de L'Hopital, né? Deu justamente o que está escrito aqui, ó, se vocês observarem, e aplicando, né, a gente verificou aqui que esse limite vai para zero, né? Já que isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser 1, né? No caso aqui vai para 1. Então, 0 dividido para 2, né? No caso, 2 vezes 1, 2. 0 dividido para 2, 0. Então, limite aqui, ou esse limite, né? Utilizando a definição, vai para 0. Então, a derivada no ponto 0, derivada no ponto 0, é igual a 0 também. Certo? E assim sucessivamente, né? Se a gente for fazer até a derivada n, a gente vai encontrar f de n no ponto 0 igual a 0 para todo n. Então, nesse caso, a gente vai ter que a série de Maclaurin vai dar para a gente 0 mais 0 mais 0 mais 0, né? Uma soma aí de zeros. Beleza? Então, essa série aqui, ela converge, né, para zero. Se ela dá uma soma de zeros, ela converge para zero. Beleza? Então, nesse caso, a série converge, né? Essa é uma das perguntas aqui da questão, né? Ela converge para todos os valores de x. Converge para todos os valores. Certo? Então, a gente achou a série de Maclaurin. Certo? Já achou aqui. Vou botar aqui. E a gente tem aqui que para x diferente de zero, né? A gente tem que essa função inicial dada para a gente, ela vai ser diferente de zero. Certo? Então, a gente responde também essa daqui, né? Que ela representa f de x somente em x igual a zero. A x diferente de zero não representa, né? X diferente de zero. Beleza? Então, são questões assim bem envolvendo funções derivadas, né? Mas que vocês já viram derivadas, então não vai ter tanto problema, né? Porém,
tem que relembrar essa parte aqui, porque tem alguns casos que não vai sair utilizando, se utilizar a derivada no ponto, né? Então, a definição de derivada no ponto, então, se não sair, tem que utilizar a regra de L'Hopital, tá? Só relembrando que a regra de L'Hopital eu só posso utilizar se der indeterminação, né? Do tipo 0 sobre 0, mais infinito sobre mais infinito, né? Essas determinações. Aí eu posso aplicar a derivada na função do numerador e a derivada na função do denominador, tá? Aí eu posso aplicar o limite quando x tende a A, né? Aplicando aqui a derivada. E eu só posso ter também, nesse caso aqui, de razão, né? Razão entre duas funções, beleza? Vocês costumam utilizar muito, né? Pelo menos eu tive muitos alunos aí que utilizaram isso aqui na prova, né? Principalmente em cálculo 1. Sendo que isso aqui a gente não vê em cálculo 1, regra de L'Hopital, tá? Nem lá no final da disciplina a gente não vê. A gente vai ver isso aqui lá em cálculo 2. O pessoal agora vai ver cálculo 2 comigo. Que essa parte aqui, ela é muito aplicada quando a gente tem integrais impróprias, né? A gente tem aquelas integrais impróprias, a gente aplica muito a regra de L'Hopital, tá? Vamos lá para um outro teorema aqui, né? Da série de Taylor. Diz o seguinte: seja f uma função, né? Tal que todas as suas derivadas, todas, tá? Suas derivadas existam nesse intervalo aqui, certo? A menos R, A R mais R, né? Então, essa função pode ser representada por uma série de Taylor dada dessa forma, que é justamente o que a gente viu agora há pouco, né? Essa série de Taylor, certo? Então, nesse caso aqui, para todo x, tá? Tal que o módulo de x menos a é menor que r. Lembra lá daquela definição? Definição de limite, x menos a é menor que delta, né? E maior que zero. A gente utiliza lá em limites, né? Aqui é mais ou menos parecido, né? Então, nesse caso aqui, isso vai ocorrer, né? Essa série de Taylor vai ficar bem definida se somente se a gente obtiver aqui esse limite de R de x, dado por essa função aí, tá? Ou seja, o limite de R de Rn de x, com n tendendo a mais infinito, vai ser limite de n tendendo a mais infinito de f de n mais 1, né? Ou seja, a derivada de n mais 1, dado aqui um psi, né? Um psi n, então um valor aí numérico, né? Digamos, um erro, né? Que eu não falei em erro, mas eu vou falar depois, sobre n mais 1 fatorial, vezes x menos a, n mais 1, elevado a n mais 1. Então, se vocês observarem, isso aqui é basicamente uma função que tem somando n mais 1, né? O n mais 1 daqui. Só que aqui a gente está observando que isso aqui é o limite com n tendendo a infinito, tá? Aqui é n tendendo a zero. Então, n tendendo a infinito. Então, esse que se n, né? Ou seja, onde cada um desses elementos aqui, que se n, está entre x e a, certo? Ele está nesse intervalo aqui dado, né? Aqui tem a prova, beleza? Mas eu quero chegar aqui, né? Então, esse teorema, tá? esse R aqui não tá só na prova, né? Mas eu vou falar aqui. Esse R aqui é dado como um resto de Lagrange, tá? Então, esse R aqui, por isso que está com um R maiúsculo, né? É o resto de Lagrange. Então, está aqui escrito. Então, as formas desse resto, né?
o resto de Lagrange, ou fórmula de Lagrange, né? Ele pode ser também dado através dessa daqui, deixa eu voltar, desse limite, né? Limite dessa função aí, para a gente encontrar o resto de Lagrange da série de Taylor. Tá? Então, deixa eu ver aqui se tem um exemplo aqui para a gente. Aqui. Então, ó, mostrar que a série Maclaurin, né, para a função exponencial, dado daquele exemplo que a gente já viu, né, representa a função para todos os valores de x. Então, verificar, ou mostrar, né, que representa uma função para todos os valores de x, a série de Maclaurin da função exponencial. Tá? Então, a série de Maclaurin dessa função, a gente já viu qual é, né? A série dela, ou seja, f de x, que é a exponencial, vai ser a série com n igual a zero até mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Certo? A gente viu essa daqui. Então, deixa eu voltar aqui só para a gente relembrar mesmo que é ela. Aqui. Aqui, ó. Essa série aqui. Certo? Então, essa série aqui, Maclaurin, a gente já encontrou. Então, vamos lá ver se ela realmente representa a função para todos os valores de x. Então, nesse caso aqui, a gente tem que aplicar aquele resto de Lagrange, né? A gente verificar realmente se ela está bem representada para todos os valores de x. Então, nesse caso aqui, né, voltando para cá, vocês observarem o resto, ele é dado por essa função aqui, ou seja, n mais 1. Então, n mais 1 aqui e n mais 1 no expoente. Então, se a nossa série é essa, certo? Então, ela vai ser dada por... Aqui eu não coloquei, né? Mas aqui é a função, é a derivada da função, dado um ponto, né? Um ponto xn, né? Xn. Então, essa daqui é a nossa função. Já que a nossa função, a derivada nésima dela, né, de x, é sempre ela mesma, então, quem vai ser a derivada no ponto que se n dessa função? Vai ser ela mesma no ponto que se n, né? Beleza? Então, por isso que aqui em cima ficou e elevado a que se n, né? Beleza? Porque vai ser sempre ela mesma, né? Independente de qual seja o valor de xi. E aqui embaixo, n mais 1, já que aqui é n fatorial, aqui ficou n mais 1 fatorial. E aqui é x elevado a n, ficou x elevado a n mais 1. Lembrando lá do teorema, tá? Eu estou pegando do teorema, por isso que ficou n mais 1 aqui. Beleza? Então, esse daqui é o formato da nossa função do resto de Lagrange. Tá? Tem esse formato aí. Aí, é claro, a gente vai aplicar o quê? Segundo o teorema. O limite dessa função, com n tendendo a mais infinito. Deixa eu voltar para cá. Então, a gente viu aqui que o xn está entre 0 e x, né? Já que o nosso a, nesse caso aqui, é igual a 0, né? Então, vai estar entre 0 e x. Beleza? Então, a gente precisa mostrar que esse limite aqui vai ser igual a 0 para todo x. Certo? Para a gente verificar realmente que está bem representado para todo x, essa função. Então, a gente faz aqui umas desigualdades, né, para verificar aqui
uma função por comparação, algo do tipo, né? Você pode fazer também, mas, como eu disse, né? Não necessariamente tem que ser do mesmo jeito que está no livro, né? E a gente tem esse costume de ver, que está no livro é lei. Às vezes não é, você pode fazer de outra forma, né? Por isso que tem professor aí que não considera, né? Se o aluno fizer de outra forma. Mas é daquele jeito. Se ele fizer de outra forma e utilizar o que o professor mostrou em sala, é uma coisa. Agora, resolver utilizando uma coisa que o professor nem utilizou em sala, né? Ou uma coisa que está numa disciplina superior, né? No caso, estou fazendo cálculo 1, aí faço utilizando um teorema lá do cálculo 2. Aí já é complicado, né? Como é que ele sabe daquele teorema, sendo que ele nem passou por aquela disciplina, né? Então, pode utilizar aqui, né? Depende aí da sua expertise aqui na hora de resolver. Então, nesse caso aqui, o livro, ele trouxe 3 casos, né, para considerar, em que x é maior que zero, menor que zero e igual a zero, certo? Então, nesse caso aqui, para x maior do que zero, né, o x positivo, a gente tem que esse n, né, como ele está entre 0 e x, então ele está entre 0 e x aqui, positivo, né? Então, sempre que o e elevado a x for maior do que e elevado a n, tá? Então, trazendo para a fórmula aqui, né, a função do resto, a gente vai ver que essa função aqui, dada de e elevado a x, né, vai ser maior do que e elevado a x, ou e elevado a n, sobre n mais 1 fatorial, x elevado a n mais 1, certo? Ou seja, a gente só multiplicou por esse fator aqui, ó. Se vocês observarem, esse fator é o mesmo desse daqui. Então, a gente multiplicou ambos os membros por esse mesmo fator, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, certo? Nessa desigualdade aqui. Então, segue, né, que aquele limite, o limite desse fator em si, né, se a gente for considerar, quando n vai para mais infinito, vai para zero, certo? Vai para zero. Então, se isso aqui vai para zero, então 0 vezes e elevado a x é zero. Então, o limite disso tudo aqui vai também ser igual a zero, certo? Beleza? Então, segue que o nosso limite desse r de n de x também vai ser igual a zero, né, para x maior do que zero. X maior do que zero. Vamos verificar para x menor que zero agora, né? Então, se esse x for menor que zero, então eu tenho x que é menor do que n, que é menor do que zero, né? Porque esses valores aqui são negativos. Não precisa colocar o menos aqui? Não. Você está considerando que são negativos já que eles são menores que zero, certo? Se é menor do que zero, então a nossa exponencial, né, o valor desse e elevado a n vai estar entre 0 e 1, certo? Sempre que esse x elevado a n mais 1 for positivo, tá? Aí você tem que relembrar aqui o formato da função exponencial, tá? É aquele formatinho aqui, passa aqui por 1, né? Certo? Esse é a nossa exponencial de x, certo? Essa é a nossa função. Então, nesse caso aqui, como está entre 0 e 1, a gente tem que é uma função decrescente, né? Digamos assim. Então, essa função aqui decrescente, então, de novo, né? Multiplicando aqui pelo fator, por esse fatorzinho aqui, em todas as desigualdades, né? Então, nesse caso aqui, porque 0 vezes esse fator vai ser zero. Tá aqui, ó. E elevado a n
vezes esse fator é elevado a n vezes n elevado ou n mais 1 fatorial, né, sobre n mais 1 fatorial, vezes x elevado a n mais 1. Certo? E aqui, 1 vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial é ele mesmo, né? Então, mudou muita coisa aqui, não mudou nada, né? Então, a gente vê, e se isso aqui ocorre, né? Beleza? Então, nesse caso aqui, fazendo essas comparações aqui, certo? A gente verifica que, em ambos os casos, esse limite aqui vai ser zero. Se é zero, então, também o limite de R de n vai ser igual a zero, quando n tende a mais infinito. Então, também, a gente verificou para x maior que zero, o positivo, né? X negativo. E para x igual a zero, né? Que foi o que faltou, a gente tem que a série tem soma igual a 1. Por quê? Porque a gente vai ter todos os valores e elevado a zero, né? E elevado a zero é igual a 1. Beleza? Voltar para cá, ó. Então, e elevado a zero, né, é igual a 1. Então, aqui nesse caso aqui, a gente tem que a série representada por essa função exponencial, ela é sempre representada para todos os x, os valores de x, né? E é justamente essa daqui, né? Essa série aqui que a gente tem, que ela está bem representada por essa série de Maclaurin aí, que foi dada. Beleza? Então, realmente, ela, utilizando esses 3 casos, né? Claro que eu não vou cobrar isso aqui de vocês, tá? Isso aqui é mais para quem é da matemática, né? Utilizando aqui os 3 casos, né? Ou algo do tipo. Tá? Mas eu acho que eu nem cobrei de vocês na lista de exercício essa parte do resto de Lagrange aqui, né? Tá? Então, são exercícios não são tão difíceis. Eu acho que eu cobrei uma coisa ou outra, mas, tipo, deixa eu ver aqui. Eu cobrei uma questão desse tipo, né? Calcular o seno de 47 graus. Né? Eu cobrei lá de vocês com precisão de 4 casas decimais. Ah, então vocês vão precisar, sim, do Lagrange ali em algum caso, né? Mas nem tanto, tá? Nem... Só se eu realmente cobrar na prova, vocês façam esse resto de Lagrange, né? Essa aproximação mesmo. Mas eu coloquei algumas questões desse tipo. Então, por exemplo, aqui, ó, calcular o seno de 47 graus, a gente sabe os mais básicos, né? Os notáveis, né? Que é o de 30 graus, o de zero a gente sabe alguns, né? De 30 graus, 45 graus, 60 graus e alguns de 90 graus a gente já sabe também, esses notáveis, né? Beleza? Só que seno de 47 graus aí complicou, né? Eu sei de 45. De 45 é raiz de 2 sobre 2, né? A gente sabe. Beleza? O seno de 30 é 1 meio. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 90 é zero. E o seno de 90 é zero, não. Seno de 90 é 1. E o seno de zero é zero. Certo? Então, de 47 aí ficou complicado, né? Não tem como calcular isso aqui utilizando uma tabelinha qualquer. Então, a gente pode utilizar série de Taylor para resolver essa questão. Tá? Então, a gente tem que calcular a série de Taylor em seno de x igual a A. Certo? Ou seno de x em A, né? Nesse ponto A. Certo? Então, a gente tem aqui o nosso seno de x, a gente já encontrou naquele exercício, né? A gente já sabe que ela tem esse formato aqui, seno de x. Beleza? Só que a gente quer que esse seno de x
né? O mais próximo aqui é π quartos, né? O π quartos é seno de... Aqui é π quartos, né? Lá tá 1/4 de π, né? Quarto de π. Mas a gente pode escrever assim, né? Π quarto. Né? Π sobre 4. Então, π quartos a gente sabe que é 45 graus, né? Isso aqui é equivalente a 45 graus. Que é o mais próximo, né? Que a gente pode obter ali sem fazer muito esforço, né? 45 graus. Então, nesse caso aqui, o mais próximo é de 45 graus. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar, fazer essa substituição, né? Como a gente não sabe quanto é 47 graus, né? A gente pode transformar em π radianos, né? Porque aqui está em radianos, né? Os 45 graus em radianos. Então, 47 graus em radianos vai ser 47 π sobre 180 graus, né? Então, 47 π sobre 180. Dá para simplificar? Não, de certa forma, sim, né? Se a gente for fazer uma aproximação, né? Por quê? Porque se a gente sabe que quanto é 45 graus, né? 45 graus é π quartos. Então, para chegar a 47, a gente precisa de alguns graus, né? Então, a gente pode fazer a separação aqui, né? Fazer uma soma desse π radiano, né? Desse 47 π sobre 180. Beleza? Então, esse 47 π sobre 180, né? A gente pode fazer o seguinte. Para encontrar quanto seria, né, em π radianos essa diferença, basta eu subtrair, né, os π quartos. Subtrair aqui os π quartos dessa e encontrar ali qual poderia ser a nossa soma, né? Aí eu faço aqui as operações, né? Dá 47, dá 28, dá 188 π, menos 1 π, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tá certo. Menos 1 π, não. Menos 180 π dividido aqui por 4 vezes 180. 0, vai dar 32, sobre 3, vai dar 4, 7, né? 720. A diferença aqui vai dar 8 π sobre 720. Simplificando aqui, dividindo por 8 e aqui por 8, a gente vai ter π sobre 90. Então, essa diferença aqui, né, vai ser π sobre 90. Então, na verdade, 47 π sobre 180, né, em π radianos, vai ser igual aos π quartos, né, que eu subtraí, mais os π sobre 90. Então, essa soma aqui vai ser justamente 47 π sobre 180. Beleza? Então, a gente acrescentou π sobre 90, certo? Aos 45 graus para transformar em 47 graus. Beleza? Então, por isso aqui que a gente pode transformar esse 47 sobre 180 π radianos nessa soma aqui em radianos. Beleza? Aí é que a gente vai ter que fazer essa substituição, né? Como a gente já fez aqui, a gente já tem uma noção, né, disso aqui, que é 45 graus, a gente tem esse formato aqui da nossa série de Taylor, né, substituindo o ponto no 45 graus, né? No caso aqui, o seno de 45 graus, né? Isso aqui seria seno de 45 graus. E ali estava x, né? Então, para encontrar esse 47 graus, a gente tem que fazer o seno de 47 π sobre 180. Certo? Como a gente sabe que vai ser essa diferençazinha aqui,
né? No caso das duas, né? Então, a gente usa essa primeira, né, para encontrar a segunda, no caso, a nossa aproximação de 47 graus, tá? Eu sei que é um pouquinho chato, né? É bastante demorado aqui os cálculos, mas eu vou fazer uma dessa daqui para vocês lá na próxima aula, tá? Para a gente resolver algumas questões. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, eu nem terminei, né? Aqui ele dá uma aproximação, tá? Do valor. Não quer dizer que tenha que ser um valor específico, e sim uma aproximação, tá? Então, aqui nesse caso, né, alguns casos a gente tem a aproximação da raiz quadrada de 2, né? Que é 1,142 e assim por diante. A gente pode fazer a substituição e encontra aqui um valor aproximado, né? Aqui no caso a gente tem 5 casas decimais aqui, né? A gente quer uma aproximação apenas de 4 casas. Então, aqui o seno de 47 graus é aproximadamente 0,7314, certo? Ou seja, arredondou esse finalzinho para 4, né? 36 ficou 4, né? Que é 4 casas decimais, apenas 7314, beleza? 7314 são 4 casas decimais, certo? Beleza. Aí você verifica, né? Se realmente é isso mesmo o erro, né? O erro ali o resto de Lagrange, né? Se a gente tem aqui realmente 4 casas decimais de precisão, certo? Então, calculando ali o R2, né? Para 47π sobre 180, a gente coloca lá naquela formulazinha, certo? Do resto. E a gente obtém aqui aproximadamente 0,00001. Ou seja, esses 4 zeros aqui na frente, né, dão uma aproximação de 4 casas decimais para a gente. Beleza? Então, realmente, deu aí para a gente esse valor aproximado, né? É só para verificar, né? No caso, é só para verificar se realmente deu essa aproximação de 4 casas decimais. Tá? Então, tá aqui, são séries automáticas, né? Aqui que a gente tem aqui já especificado, vocês podem utilizar, tá? Se caso algum problema, se a gente tiver algum probleminha aí de séries que envolva seno, cosseno, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, que eu não costumo utilizar, né? O seno e o cosseno hiperbólico. Mas se tiver, vocês já sabem onde encontrar a série equivalente, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui mais que a gente pode ver. Também dá para calcular com precisão também, né? A integral definida, tá? Também dá para calcular com precisão, né? Basta fazer aquela substituição, né, da função pela sua série de Maclaurin, tá? Fazendo a substituição dessa função por série de Maclaurin, a gente vai ter algo desse tipo, né? Já que a gente tem 1 sobre x vezes seno de x, que é seno de x sobre x. Então, o seno de x a gente já sabe que é isso aqui, né? Essa série. E 1 sobre x lá fora. Multiplicando aqui, a gente vai ter essa série aqui automaticamente, né? Mais rápido. Então, x dividido por x é 1. Aqui diminui 1x, aqui diminui 1x. Fica 4. Aqui fica 6. Aqui fica 8, ou seja, só números pares, né, nos expoentes. E aqui embaixo continua da mesma forma, né, no denominador. Então, tá aí. Esse é o formato da função em série, tá? Em série de Maclaurin. Só que não foi resolvido, né? Certo? Então, calculando essa integral definida por série de Maclaurin, né, uma aproximação, a gente basta substituir aqui os valores, né? No intervalo que vai de menos 1/2, menos 1/2 não, de 1/2 até 1. Então, aplicando aqui,
essa diferença, né? Porque é uma diferença, né? A gente vai ter essa somatória toda aqui, certo? Menos essa outra somatória, né, para valores de 1, menos os valores de 1 meio, certo? Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai... claro que isso aqui tem que ser feito na calculadora, né? Porque não dá, não tem como a gente calcular tantos números assim quebrados, né? De cabeça. Tem, né? Mas vai demorar bastante. Então, essa série aqui vai ser alternada e convergente, né? Certo? E o erro aqui, né? O erro dado, né? São de 5 casas decimais que ele pede, né? A questão. 5 casas decimais. Então, a gente tem aqui, se a gente for calcular o Rn, né? Rn de x, o limite, né, dele, vai dar aproximadamente 0,000003, tá? Então, a gente tem aqui essa aproximação, esse valor de 0,445298, tá? A gente vai fazer um exercício, tá? Não se preocupem, a gente vai fazer alguns exercícios desse tipo aqui. Não sei se eu vou colocar na prova também, né, para calcular a integral utilizando série, integral definida, mas a gente pode utilizar para ver uns exercícios, né? Não quer dizer que vai cair na prova. Vamos finalizar aqui essa parte de teorema da série binomial, né? Binomial. Eu queria ver só exercício daqui para frente com vocês. Só que essa série binomial, ela é bem pouquinho, ó. Se vocês observarem, já acabou. Ó. Então ela pega 3 páginas aqui rapidinho, né? Então vamos lá. Só para finalizar a nossa aula. Então a série binomial, né? A gente lembra o quê? De binômio, né? Binômio de Newton, né? Lá daquela parte de combinatória, né? Análise combinatória no ensino médio, né? Então, a série binomial, né? Em álgebra, né? Que a gente aprende, é o teorema binomial, né? Ou seja, aquela expressãozinha que lá no ensino fundamental a gente aprende como produtos notáveis, né? Ou seja, A mais B elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro e o segundo mais o segundo ao quadrado. Lembra? Então, isso aqui é o teorema binomial, certo? Isso aqui a gente aprende como produtos notáveis no ensino fundamental, né? Beleza? Lá no ensino médio a gente aprende como análise combinatória, em análise combinatória, né? Como sendo também o teorema binomial, né? Certo? Então, aqui a gente vai aplicar agora utilizando série binomial, beleza? Como série binomial. Então, não é tão difícil, tá? Mas é basicamente a gente utilizar essa expressãozinha A mais B elevado a N, né? Como sendo uma série, certo? Essa sériezinha aqui. É justamente uma série, né? Dependendo do valor do expoente, a gente tem uma série, né? E vai aumentando esse binômio, né? Que a gente chama de binômio, né? Beleza? Binômio de Newton, né? Lá no ensino médio. Então, aqui a gente pode substituir esses valores de A e B, né? Como sendo A igual a 1 e B igual a X. Então, a gente vai ter 1 mais X, né? Elevado a N. M, quer dizer, M. Então, 1 mais X elevado a M, né? Que é essa expressãozinha aqui, esse binômio, a gente pode obter aqui valores, né? Valores dele, certo? Só que aqui, nesse caso, né? Se a gente observar, essa série aqui está muito parecida com a série de Maclaurin, né? Certo? Está muito parecida. Né? Aqui é a constante, aqui sobre 1 fatorial, aqui sobre 2 fatorial x ao quadrado, sobre 3 fatorial x ao cubo, sobre n, x elevado a n. O que que muda? Só essa expressãozinha aqui da frente, né? Digamos assim.
esse fator aí que aparece. Mas é claro que vai aparecer um fator diferente, né? Já que a gente está substituindo por m, né? O expoente é m. Então, a gente chama essa série aqui de série binomial, tá? Então, essa série aqui é a nossa famosa série binomial. Deixa eu só apagar aqui. Ela é bem parecida com a série de Maclaurin, né? Se vocês observarem. Só que ela vai alterar por conta desse expoente, né? Que eu falei para vocês, desse binômio, né? Que é representado por essa função, né? Funções do tipo 1 mais x, ou isso aqui pode variar também, né? Aqui dentro, elevado a m, né? Certo? Então, funções desse tipo. E, claro, como a gente viu, pode ser representado como séries. Tá? Então, a gente pode utilizar o teste da razão aqui, né? Para a gente provar que realmente funciona, né? Esse critério, né? Então, a série é convergente para todo valor de x, módulo de x menor que 1. Né? Então, vai que esse método aqui, para encontrar as funções pelo método da série binomial, né? A gente consegue encontrar vários tipos de funções, né? Tá? Então, aqui tem uma prova, né? A gente consegue encontrar também as suas derivadas, né? Dada essa função expressa por uma função, por uma série binomial, certo? A gente pode derivar ela, né? Derivada primeira, certo? Multiplicado por um fator x também a gente pode multiplicar e assim por diante, né? Então, para a gente não se alongar muito aqui, vamos verificar aqui um outro teorema, que é o teorema realmente da binomial, né? Que se m for um número real qualquer, então 1 sobre 1 mais x elevado a m vai ser 1 mais a somatória de n igual a 1 até infinito dessa série aqui, certo? Que é justamente o que a gente obteve aqui em cima, né? Então, é justamente essa partezinha que a gente obteve aqui em cima da série binomial, substituindo A e B, né? Certo? Isso para todos os valores de x, tal que eles respeitem, né, o módulo de x menor que 1. Tá? Ou seja, a gente buscou aqui também provar pelo teste da razão, né? Utilizando esse critériozinho aqui do módulo de x menor que 1. Então, nesse caso aqui, ó, expresse a série de potência em x. Então, a gente tem aqui como uma série de potência em x, né? Então, a gente tem a nossa função aqui, 1 sobre raiz de x, 1 mais x, né? Então, essa raiz de 1 mais x, a gente sabe que a gente pode escrever isso aqui como sendo 1 mais x elevado a 1 meio, certo? Mas como a gente tem que ele está no denominador, ou seja, o inverso da raiz dela, né? Então, a gente basta acrescentar um menos 1 meio aqui no expoente para ficar do jeito que a função, a série binomial está representada, né? No caso, a nossa série, pelo teorema, vai ser 1 mais x elevado a m. Então, nesse caso aqui, o nosso m vai ser quem? Menos 1 meio, certo? Nosso m aqui, nesse caso, é menos 1 meio. Então, 1 mais x elevado a menos 1 meio, substituir na fórmula. Substituir aqui, ó. Ou seja, onde tem x, onde tem m, a gente coloca menos 1 meio, né? Certo? E a gente obtém aqui o nosso... Claro que aqui o n, né? O n vai começar de 1, certo? Começa de 1 e vai para mais infinito. Então, aqui, 1, aí 2, 1, 2, 3 e assim por diante. Aí a gente tem aqui nossa
formato, digamos, final aqui, né, enésimo dessa expressão. Então, vai aparecer algo desse tipo aqui para a gente lá no enésimo elemento, né, dessa somatória. Beleza? Aí, reorganizando, né, fazendo ali algumas alterações, a gente chega a essa expressãozinha aqui, né, que continua e vem para cá. Então, a gente chega a essa expressãozinha aqui. Beleza? Então, essa função aqui, ela pode ser representada por essa série do tipo série binomial, tá? Aqui tem outro exercício, só que agora obter o arco seno, né, ou a função inversa do seno de x. Também dá para encontrar, né? Certo? Só que aí você tem que utilizar aquela integral imprópria, né, para encontrar, tá? Dá para utilizar também. Beleza? Então não é tão difícil. Ah, mas será que só dá para encontrar esses valores, essas aproximações, né, de séries? Só substituir uma função por uma série? Não, dá para encontrar aqui valores também de raízes que a gente não consegue calcular à mão, né? Só na calculadora. Então, raiz cúbica de 25. A gente sabe que não existe a raiz cúbica de 25 inteira, né? Um número inteiro. Mas a gente sabe que a gente pode calcular ela de outra forma. Então, usando série binomial, dá para calcular também a raiz cúbica de 25. Como a gente viu agora há pouco, né? Raiz cúbica de 25, a gente pode escrever como 25 elevado a 1 sobre 3, certo? 1 terço elevado a 1 terço. Então, raiz cúbica de 25 é 25 elevado a 1 terço. Então, esse 25, né, utilizando o teorema da série binomial, a gente pode escrever 1 mais x elevado a 1 terço, sendo que a gente já sabe quem é esse x, né? Porque 1 mais x tem que ser igual a 25, certo? Então, esse x só pode ser 24, né? Certo? Então, depois a gente só substitui. Então, essa série binomial elevada a 1 terço vai nos dar isso aqui. Já calculando, né? Utilizando o teorema. Desculpa, utilizando o teorema. Então, raiz cúbica de 25, ó, aqui ele escreveu de outra forma, né? Por quê? Porque a gente sabe que a raiz cúbica de 27 existe, né? É a mais próxima de raiz cúbica de 25 aqui, digamos, né? A raiz cúbica de 27 é 3, certo? Então, a gente pode reescrever, né, essa raiz cúbica também. Mas, não necessariamente tem que ser sempre dessa forma, como eu falei, né? Então, aqui ele só substituiu, né, a raiz cúbica de 25 por raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de 25 sobre 27. Ou seja, ele fez tipo uma radiciação, né? Raiz cúbica de 25, aí multiplicou por 1. Quanto é isso? É raiz cúbica de 25, certo? Já que 1 é elemento neutro. Só que esse 1 ele pegou sendo como raiz cúbica de 27 sobre 27, ou raiz cúbica de 27, certo? Multiplicando aqui, a gente vai ter raiz cúbica de 27 sobre raiz cúbica de 27. Aí eu transformo isso aqui em uma só fração, né? Já que a raiz é cúbica, então eu faço raiz cúbica de 25 sobre 27, vezes raiz cúbica de 27. Isso aqui a gente já sabe que é igual a 3. Então, basta eu substituir aqui, né? Faço essas substituições e encontro aqui um valor aproximado, né, dessa somatória. Então, utilizando aqui os 3 primeiros termos, né,
ou seja, é uma aproximação aqui, né, desses valores. Então, a gente vai utilizar aqui os 3 primeiros, né? Esse aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro. Lembrando que esse 1 aqui sempre vai estar aqui, né, por conta do teorema, tá? Então, aqui, fazendo essa somatória, a gente vai ver aqui, pode também calcular o resto, né, para verificar se realmente tem essa aproximação, né, de 4 casas decimais, né, que é isso que pede aqui, 4 casas? Não, 3 casas, né? Precisamos de 3 casas decimais. Então, aqui já deu até mais, né? Deu mais de 3 casas decimais. Precisão, né? Então, a gente tem aqui que essa expressãozinha, né? Expressãozinha aqui, que na verdade é 25, né? Pode ser escrito também dessa forma, né? Do jeito que está aí. Então, a gente pode... Opa, escrevi errado aqui. Então, a gente pode ter uma aproximação de 0,9747, tá? Então, aproximadamente 0,9747. Essa aproximação. Então, aqui, se vocês observarem aqui, ele fez só essa alteração, tá? Claro que aqui, né, eu não completei, né? Isso aqui, como é 3, vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de 25 sobre 27, né? Beleza? É o que está escrito aqui. Só que aqui ele fez outra diferençazinha aqui dentro, né? Ou seja, essa expressãozinha aqui, 25 sobre 27, ele escreveu como sendo 1 menos 1 sobre 27, né? Ou 2 sobre 27, né? 2 sobre 27. Certo? Por quê? Isso aqui é 25 sobre 27. Fazendo o MMC aqui, a gente vai ser 27 menos 2 sobre 25, 27. 27 menos 2 é 25 sobre 27. Então, a gente retorna, né? Mas por que eu tenho que aparecer com esse 1 menos 2 sobre 27, professor? Porque nosso binômio é dado nesse formato, né? Esse formato é sempre 1 mais x elevado a m. Então, se é nesse formato, esse x aqui, nesse caso, vai ser menos 2 sobre 27. Então, a gente vai ter 1 menos 2 sobre 27 elevado a n. Quem é esse m? É 1/3. E aqui na frente apareceu um 3 multiplicando, né? Então, a gente colocou no formato do binômio aqui, certo? Somente os valores no formato do binômio. Então, a gente tem que colocar primeiro nesse formato para depois só ir substituindo os valores. Então, dessa série aqui, né? A gente substituiu o x por 2 sobre 27, menos 2 sobre 27, e a gente obteve essa expressãozinha aqui. Certo? Então, isso aí é a nossa expressãozinha jogando lá no teorema binomial. A gente encontra uma aproximação, certo? Ou seja, esse menos 2 sobre 27, né, é menor do que se em 2, menor que 0, né, e a gente encontra essa aproximação. Lembrando que lá daquele teorema, né, que o que se n é menor, se ele é menor do que 0, né, então ele é menor do que esse outro valor aqui que aparece, no caso é o nosso x, né? Então x é negativo aqui nesse caso, né? X é negativo. E realmente é, né? Porque aqui, ó, x é menor que é igual a menos 2 sobre 27. Menor que 0, então cai naquela segunda situação que a gente viu lá, ainda no teorema de Maclaurin, né? Beleza? Então tá aqui, ó. Então realmente a gente tem essa aproximação, né? Substituindo os valores, e a gente encontra pelo resto aqui, resto de Lagrange, né? Essa aproximação de casas decimais. Então basta fazer a soma, né? Então isso aqui vai me dizer, opa, deixa eu só voltar. Isso aqui vai me dizer até onde eu devo somar, né? Até qual elemento eu devo somar, certo? Deixa
Deixa eu voltar aqui, pessoal, que realmente deve estar atualizando, porque isso acontece quando eles estão atualizando alguma informação do software. Então, olha só, realmente deu uma aproximação, né? Então, aqui, como ele quer 3 casas decimais, né? Então, você vai ver quantos elementos você vai ter que somar aqui, né? Encontrar a aproximação para depois somar e encontrar esse valor, né? Esse valor final aqui para você, tá? Isso aqui é só a raiz cúbica desse valor, né? Só que a gente sabe que isso aqui é 25 sobre 27. É a raiz cúbica de 25 sobre 27, certo? Ele não quer a raiz cúbica de 25 sobre 27, ele quer a raiz cúbica de 25 apenas, né? Aí é só multiplicar, né? Ou seja, multiplicar por 3. Que é justamente o que a gente encontrou lá, a gente fez essa substituição, né? Substituiu o raiz cúbica de 25 por 3 vezes 1 menos 2 sobre 27 elevado a menos a 1 meio, né? 1 meio positivo. 1 terço, na verdade, 1 terço positivo. Aí a gente só volta aqui, né? Já que a gente encontrou quem é esse valor aqui, né? É justamente 1 menos 2 sobre 27 elevado a 1 meio vezes 3 vai ser 2,9241. Então, raiz cúbica de 25 é 2,924, com a aproximação de 3 casas decimais. Beleza? Uma precisão de 3 casas decimais. Tranquilo? Claro que isso aqui não dá para pegar de primeira, né? Tem que fazer bastante exercício. Eu coloquei poucos exercícios desses, tá? Então aí a gente já finaliza essa parte da série de potências, né? Tá? Aí aqui já começa outro assunto, né? Que a gente não vai ver esse próximo capítulo. Já vai para o capítulo final, né? Então aqui finaliza, tá? Na próxima aula a gente já começa a resolver alguns exercícios da lista, tá? Tentem ir fazendo lá algumas questões. Não esqueçam de utilizar os teoremas, tá? Que os teoremas ajudam bastante. Beleza? E é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas? Oi? Beleza. Nenhuma dúvida, não. Ó, então, olha só. As questões, como eu falo e como eu sempre faço, né? Vai sair da lista. Então, eu vou resolver algumas, né? A maioria das vezes eu coloco questões resolvidas que eu resolvi na prova. Então, se atentem aí, porque o pessoal costuma falhar nessas... Falhar não, desculpa. Faltar a resolução de exercícios e acaba errando na prova. Aí perdeu a questão que eu resolvi durante a aula, aí perdeu uma questão de graça. Então, tentem não faltar aí a resolução dessa lista, né? Dessa lista de exercícios que eu passei. Eu costumo colocar basicamente a mesma questão. Só muda alguns dados, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Vai ser professor. resolução de exercícios. Tchau, tchau.